Então vamos pegar o caso do ChatGPT, que é uma empresa apoiada pela Microsoft, chama OpenAI. Quer dizer, eles processam tudo que foi publicado pelos seres humanos, né, em termos de conhecimento. Eles estão com informações mais precisas até 2 anos atrás. Aí você tem critério de autoridade, de reconhecimento, de fontes confiáveis, etc. e tal. E a partir daí, ele gera uma base de informação. Por exemplo, vou dar um exemplo também do que é inteligência artificial. Muitas vezes você está escrevendo um e-mail no Gmail e ele já adivinha a próxima palavra, né? Então tem um padrão, ele adivinha o que você está pensando. É muito comum, ele sugere. Na questão da OpenAI, né, eles já antecipam parágrafos inteiros. No fundo, então, quando você coloca uma pergunta, ele já vai antecipar um parágrafo, depois um outro parágrafo que vai ter sentido em relação ao parágrafo anterior, e assim por diante. Eu fiz um teste muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eu perguntei para o ChatGPT: o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi um golpe? Né? E a resposta do ChatGPT é melhor do que da Globo, é melhor do que da Folha, é melhor do que do Estado de São Paulo. O ChatGPT ele é mais honesto do que a imprensa brasileira. Ele tem menos intenção de manipular do que a mídia brasileira. A resposta do ChatGPT. A questão é polêmica e objeto de muitos debates e opiniões divergentes. Alguns argumentam que o impeachment da presidente Dilma foi um golpe, enquanto outros defendem que o processo seguiu as regras constitucionais. O impeachment é previsto na Constituição Federal para destituir um presidente que tenha cometido crimes de responsabilidade. No caso, o processo foi aberto em 2016, aí faz o histórico. Aí no terceiro parágrafo, no entanto, há argumentos que o processo foi politicamente motivado e que não houve comprovação efetiva de crime, né? E assim vai. Aí pergunto também se Dilma cometeu o crime de pedaladas fiscais. Repito, o ChatGPT nessa resposta também é mais honesto do que Globo, Folha e Estado de São Paulo, né? O ChatGPT fala: Dilma foi acusada, né? E depois fala que há muita controvérsia sobre esse tema. Terceira pergunta. Pergunto para o ChatGPT se Sérgio Moro foi um juiz parcial, né? E aí o ChatGPT fala que Moro, de fato, é objeto de muita polêmica no Brasil por sua atuação enviesada. O ChatGPT é mais honesto que Globo, Folha, Estado de São Paulo. Veja bem, as máquinas vão substituir os seres humanos e tal, bababá. Eu acho que tem um componente de democratização da informação gigantesco por trás disso e coloca em xeque o poder da mídia convencional. Antigamente, o conhecimento, né, imagina, no século passado, início do século passado, século retrasado, conhecimento ia embora com a pessoa morria, levava o seu conhecimento. Hoje não, hoje o conhecimento, né, o conhecimento que a gente adquiriu na existência dos humanos na Terra, está tudo aqui, à nossa disposição. Né, e isso é importante. Até eu estava conversando com o Léo, né, no outro dia, e estava falando que um amigo ou uma amiga dele falou que a coisa mais importante nos anos 70 era a família comprar uma Barça, né, uma Delta Larousse, lembra aquelas coleções? Eu tinha. Né, da Barça, né, porque era o conhecimento que garantia aos seus filhos, estava ali na Barça. Né? E agora, enfim, o conhecimento, porque os pobres não poderiam ter Barça, né? Aliás, muitos não poderiam nem usar, porque não tiveram acesso ao conhecimento, à alfabetização e tal. Então, assim, nós estamos avançando muito. Eu acho que se tudo isso vier para o bem da humanidade, é ótimo. De fato, eu falei com uma amiga minha sobre a questão do GPT e ela lembrou esse caso da enciclopédia, da Barça. Aí eu falei, meus pais também, classe média, né, compravam uma Barça, uma enciclopédia. Agora os filhos têm acesso ao conhecimento, ao capital cultural. Isso é um fator de diferenciação para progredir. Os ricos progridem, na verdade, pelas relações sociais. A classe média progride pelo conhecimento e por um pouquinho de favorecimento, aqui e acolá, relações de privilégio, etc. E o povão não tem acesso ao conhecimento. Aí eu estava falando sobre o ChatGPT com uma pessoa de origem bem simples, né? E estava comentando e mostrando como é que funciona. Aí fiz lá um exemplo. Vamos aqui resumir o livro, então. Resumo o livro Crime e Castigo. E ele dá lá um resumo perfeito. Aí ele me falou assim, olha que legal. Se eu leio um resumo desses e eu gosto, eu vou ter interesse em ler o livro. Então, eu não acho que ele seja uma restrição ao conhecimento. A meu ver, inclusive, eu acho que as escolas não deveriam proibir o ChatGPT. Eu acho que elas deveriam, porque, na verdade, os alunos vão usar. Né? Essa é a grande questão. Ninguém vai deixar de usar. Já que será usado, como usar de uma maneira inteligente, que seja produtiva e permita a busca do conhecimento? Porque eu vejo como uma ferramenta mais de democratização do que de privilégio. E a classe média usa o conhecimento como privilégio. Eu trabalhei a minha vida inteira com o Mini Larousse, de capa amarela lá, que é mini, mas era um condensado. Era um Larousse inteiro condensado num livro desta espessura. E foi a minha muleta a vida inteira. Porque na coluna social ou na coluna de comportamento, é muito importante que você busque referências na história, na literatura, na produção cultural. E isso o Larousse me proporcionava de imediato. Coisas que eu não dominava.
e eu tinha a referência certa. Agora, com a inteligência artificial, é um Larousse, é uma forma também de você enriquecer o seu trabalho, a sua produção. Concordo perfeitamente. Tanta gente poderá ser erudita, né, que não podia. As redes sociais acabou ao autoritarismo do conhecimento e da cultura. As redes sociais democratizaram. E agora a inteligência artificial ainda mais. Viveremos a maior revolução assim, da história nos próximos anos. Eu estava vendo a preocupação da professora, acho que ela tem razão. Agora, é mais um conteúdo que ela tem nas mãos, uma ferramenta, para utilizar em sala de aula. Né? Então, assim, os alunos vão poder abrir e fazer questões e ela pontuar, né? e ampliar, né? o tema, a discussão, né? E, inclusive porque é aquilo que a gente falou agora há pouco também, né? Tem essa questão de uma análise que a máquina, às vezes, é limitada. Né? Então, ninguém vai substituir, né, a interpretação que a gente tem que fazer dessas informações que chegam. Entender, porque ela te coloca a questão. Mas agora, como interpretá-la? Como imaginar que isso afetou o desenvolvimento das sociedades? Como isso levou a situações de conflito? Enfim, é mais uma ferramenta e uma super ferramenta, né? Uma ferramenta importante. E, então, assim, eu não acho que nada vai substituir. Os chineses diziam, viu, Léo, no início da Revolução Chinesa, que estudante que colasse do outro não estava cometendo um crime, né? Contra a educação. Que quem tinha esse conhecimento deveria passar para o outro, porque se ele tem que socializar esse conhecimento. Né? Essa era uma ideia dos chineses. Conhecimento não deve ser individualizado, ele tem que ser socializado. Né? Então, a cola não era vista como uma questão de uma afronta. Né? Ao contrário, se você sabe, passe para o outro e ensine o outro. Né? Então, eu acho que isso faz sentido, né?